Paulo e Flamengo. Vamos começar então pelo tricolor, obviamente. Você vai trazer informações dos bastidores, como está essa preparação na véspera de decisão. Exato, Karine. O São Paulo vem num momento muito bom por conta das não lesões. O São Paulo não tem muitos desfalques. Teve Tietê de volta agora, estava com Covid-19, se recuperou, treinou na segunda, treinou na terça-feira e agora o São Paulo tem todo mundo ali à disposição, né? Uma vantagem que vai ter sobre o Flamengo, depois acho que a gente vai até ver números do Flamengo aí dos desfalques, e o São Paulo tem essa grande vantagem, no momento que muitos times têm surto de Covid, o clube é um dos poucos aí que não estão sofrendo muito com isso. Ao longo do Campeonato Brasileiro, por exemplo, o Tietê foi o primeiro que pegou Covid e ficou fora. Os outros foram durante ali aquele mês de julho, mês de setembro, agosto, que teve algum surto ali em alguns clubes. Então o São Paulo tem isso de vantagem e está muito confiante, né? Joga no Morumbi, não perde no Morumbi desde julho desse ano, na derrota para o Mirassol, que culminou na eliminação do Campeonato Paulista. Então tem alguns pontos aí que o São Paulo leva a favor. E o time está muito fechado, né? Depois da vitória contra o Flamengo no Maracanã, apesar de ter jogado mal, mas teve um resultado muito expressivo. Depois veio no Campeonato Brasileiro, ganhou novamente Fortaleza, ganhou de 3-2, perdão. Então, o time vem muito confiante, treinou bem durante a semana, e aí vamos ver, né? Um jogo é um clássico e a gente não tem como colocar um favorito aí. Não tem como colocar um favorito, mas temos jogadores que podem ser protagonistas, principalmente no gol. Tem uma comparação, inclusive, entre Volpi e Diego Alves. Diego Alves que vai, obviamente, estar lá como titular pelo lado do Flamengo. E é interessante a gente falar dos números dele também, Eduardo, começando pelo Volpi. Depois a gente vai passar também a situação do Diego Alves, falar mais de Flamengo. Temos aqui já na tela? Temos! Aê! Vamos fazer essa comparação aqui. 41 jogos pelo São Paulo, Thiago Volpi. Qual é a metade, praticamente, né? O Diego Alves, tá? Daniel Alves, mas é o Diego Alves, tá? Para aí, daqui a pouco volto. Mas eu tenho aqui as informações, fica mais fácil, ó. 41 jogos, portanto, o Volpi em 2020, todos como titular, 19 vitórias, 12 empates, 10 derrotas, 56% de aproveitamento com ele em campo. Vamos para o Diego Alves. Tem mais informações, mas depois, quando o nosso telão ficar ali certinho, aí a gente coloca de novo. Diego Alves, em 2020, 21 jogos, como eu já falei, todos também como titular, 14 vitórias, 4 empates, 3 derrotas e um aproveitamento alto, 73% de aproveitamento com ele em campo. E os gols sofridos, o Volpi, em 2020, 53 gols sofridos e o Diego Alves, 15 gols sofridos. Vamos falar do Volpi, Eduardo? O Volpi é muito curioso como ele cresce contra o Flamengo, né? A gente vai lembrar aí no 4-1, ele captou 2 pênaltis no Maracanã. Depois do jogo de ida no Maracanã da Copa do Brasil, ele também fez uma belíssima partida. No primeiro tempo, ele evitou que o São Paulo se perdesse ali de 2-0, 3-0. Não seria exagero se o São Paulo perdesse aquele primeiro tempo no Maracanã. Mas o Thiago Volpi, como sempre, como o Flamengo, cresce muito. E um dado legal aí, né? Ele foi contratado em 2019, no começo de 2019, e nunca perdeu para o Flamengo. Foram 2 empates no ano passado, né? 1-1 no primeiro turno do Brasileiro do ano passado, 0-0 no segundo, esse ano 4-1 e 2-1 na Copa do Brasil. Ou seja, Thiago Volpi, Flamengo, é um caso aí de amor para o São Paulino e ódio para o flamenguista. Quando tem Thiago Volpi na frente, aí agora a arte armada, né, que a gente pode ver o Volpi e o Diego Alves, que são 2 jogadores importantíssimos para as duas equipes. Falando aqui do Thiago Alves, agora sim está aqui o telão para vocês, os números estão ali fáceis. Do Thiago Volpi e do Diego Alves. Thiago Alves é um combo dos dois. Então. Nenhum é meu parente, tá? Deixa bem claro. nenhum tá na minha família, Diego não. Poderia. Diego Alves, nem Daniel Alves. Falando agora do Volpi, o Volpi, ele teve uma grande atuação naquele 4-1, brilhou na defesa dos pênaltis, depois também na Copa do Brasil, ele deu diante do Rogério Ceni, ele deu inclusive assistência naquele jogo. O 4º gol do Luciano, né, o que fecha a conta. Isso. Um lançamento nas costas da zaga do próprio Volpi. Não só pelos pênaltis defendidos, né, mas participando no modelo de jogo da equipe também. Então é um jogador que é considerado um pilar do tricolor paulista. A Ana está nos escutando, eu queria passar a bola para ela também, para ouvir o que ela tem a dizer sobre o Volpi, a importância dele para a equipe.
São dois goleiros incríveis, né? O Diego com um pouco mais de experiência, bastante experiência, na verdade, e o Volpi que vai construindo muito do que se espera do goleiro que substitui o Rogério Ceni, né? Eu acho que ele é unanimidade isso entre os São Paulinos, pelo menos com quem eu converso, que finalmente o São Paulo conseguiu, de certa forma. Claro que não tem nada a ver com idolatria, mas do torcedor se sentir confortável e confiante no goleiro que tem ali embaixo das traves, né? Ele também é um goleiro que em algum momento deu uma oscilada, né? Eu acho que diz muito sobre o que foi esse processo de amadurecimento dele dentro do São Paulo, mas é um goleiro de muita personalidade também, que ele vai crescendo junto com esse São Paulo do Diniz. Eu acho que ele é um bom resumo do que é esse time. Eu acho que a temporada vai acabar para o São Paulo, independentemente do que aconteça. Eu acho que o grande saldo é o que foi o amadurecimento do Volpi como goleiro titular do São Paulo, né? Então eu acho que isso é um ponto importante. E ele é um goleiro que aos poucos também vai adquirindo essa dificuldade para o adversário, né? Porque tem goleiro que o adversário olha e sabe o respeito que tem que ter quando vai enfrentar, e o Volpi está crescendo cada vez mais em relação a isso. É um dos pontos fortes do futebol brasileiro nos últimos anos, essa questão dos goleiros, e o Volpi não foge disso, né? Interessante que a vitória do São Paulo por 2-1 diante do Flamengo é um bom resultado para o São Paulo? Obviamente que sim, mas é uma vantagem muito pequena. Com 1-0 o Flamengo já leva os gols para os pênaltis, a decisão, perdão. Então, aí pode ficar realmente na mão do Volpi e também na mão do Diego Alves. E o Diego Alves, a gente falou bastante do Volpi, agora eu quero escutar sobre o Diego Alves, você falando, Rafa. O Diego Alves, ele já tem aquela fama de pegador de pênalti. Inclusive nos números que a gente mostrou ali no telão, tenho aqui comigo também, o Volpi em 2020 defendeu 4 pênaltis. Um na disputa de pênaltis contra o Fortaleza, pela Copa do Brasil, inclusive. E o Diego Alves, 2 pênaltis defendidos nesse ano de 2020. Todos na disputa de pênaltis contra o Fluminense na final da Taça Rio, lá no estadual ainda. A questão da utilização do Diego Alves esse ano é que o princípio da temporada é aquele momento em que o Flamengo é muito superior a todo mundo, falando de... O confronto da Supercopa do Brasil contra o Atlético, campeonato estadual, né? E aí o Diego Alves, por exemplo, tem números que contrastam com a passagem dos 100 dias do Domi à frente do clube, por exemplo. Ele tem, 0,71 estava na tarde anterior, antes do aproveitamento dele em campo. Ele tem menos de um gol por jogo sofrido. Os números em si, só do Diego Alves, não dão indicação do atropelo que foi para a mudança de comando, né? Porque é o Hugo já que está no gol, na sequência ruim, nos muitos gols sofridos. O Diego só está participando no jogo no Equador, se não me engano, né? Só na derrota pro Del Valle na altitude. Então, assim, só no primeiro dos tombos, né, na passagem do Domi, que o Diego estava presente. E eu acho que isso é emblemático, assim. Não, óbvio, o Hugo não teve culpa de nada, tirando a questão da falha na tomada de decisão, o gol do Brenner na derrota por 2-1. Mas o Diego, eu acho que ele pode estar passando hoje, essa questão de retomada de titularidade, principalmente a questão do contrato, a renovação que emperrou depois de acertada, né, pelo que é noticiado. Eu acho que é um momento mais de uma percepção do Flamengo com relação ao goleiro que tem, e não o contrário. O Diego já deu provas, o que foi o ano passado, a resposta que ele deu, foi goleiro de nível de seleção brasileira por muito tempo, não que não seja hoje, a questão é que a gente está muito bem representado e só tem espaço para 3 caras, mas é um goleiro dos melhores no futebol brasileiro, e eu acho que ele tem sido mal julgado pelo que foi o momento do Hugo e pelo que é a questão de renovação com um goleiro mais velho, enfim, mais experiente. Mas não é goleiro de se abrir mão. Eu acho que esse é o recado que tem que estar muito claro dentro do Flamengo. Eduardo, vamos passar então a provável escalação para você trazer mais detalhes de como chega esse São Paulo para essa decisão. Claro, Karine. O São Paulo ele não vem com muitas mudanças em relação ao time que ganhou de 2-1. Na verdade, não vem com nenhuma. O Thiago Volpi, o Juan Fran, Bruno Alves, Diego Reinaldo na lateral esquerda, Luan, Gabriel Sara, Daniel Alves e Igor Gomes, e na frente a dupla sensação aí, Luciano e Brenner, que vem fazendo gol todos os jogos. Tinha uma dúvida ali se o Tietê voltaria para o lugar do Juan Fran na lateral direita, que o Tietê se recuperou de Covid e voltou a treinar na segunda. Mas ele ficou praticamente aí 10 dias sem treinos, então é um jogo muito importante. Você colocar um jogador que não atua, não treina há 10 dias num jogo desse tamanho, pode ser um pouco complicado. Então o Juan Fran, que foi poupado no jogo passado contra o Fortaleza, não atuou, então vem descansado, fez 2 bons jogos antes
do jogo contra o Fortaleza, está preparado, é um jogador muito experiente, aos 35 anos, então pode ser um jogador importante. E aí, já que eu falei do Juanfran, só dar uma informaçãozinha que a gente deu no GE essa semana, o contrato do Juanfran vai até o final de dezembro. Como a temporada agora do futebol brasileiro vai até fevereiro, é muito provável que a diretoria do São Paulo renove, na verdade, estenda esse contrato até fevereiro de 2021. O torcedor São Paulino aí pode ficar despreocupado que deve ter, sim, Juanfran até fevereiro, final de fevereiro, para o final da disputa do Campeonato Brasileiro. Vamos falar de um outro jogador também que é importante, que está, obviamente, ali entre os titulares, na nossa provável escalação, que é o Daniel Alves. O Daniel Alves, ele participou diretamente de gols importantes, fortaleceu também a marcação no meio de campo do tricolor. Então, ele tem um papel que hoje é fundamental e está numa boa fase. A gente tem os números aqui, Rafa, para a gente passar juntos. Aqui, 21 jogos, todos como titular, 7 gols, nenhuma assistência, participação direta de 14% nos gols do time na temporada, 9 amarelos e nenhuma vez levou o cartão vermelho. Acho que o que pesa contra o Daniel, se a gente for falar mais da avaliação torcida, clube e o que ele tem rendido, pesa a questão do custo e pesa a questão do nome, né? Um jogador com esse tamanho, com esse custo, tem que resolver problemas. Eu acho que o Daniel ele tem feito uma temporada melhor do que se divulga e pior do que se esperava. Pelo tamanho do jogador. Melhor do que se diz. Porque começa a existir um ranço na troca, né? No que é o ambiente. E se esperava dele, talvez, pelo jogador gigante que é, com a carreira cheia de títulos, que ele fosse o cara que resolve problemas dentro dos jogos. Jogos amarrados, o Daniel vai resolver. Eu acho que a função dele hoje nem passa tanto por isso. Mas ele desafoga alguns momentos do São Paulo, acho que pelo que era o hábito dele, né? Dentro do jogo de posição, de ideias claras, né, com relação a ritmo de jogo, a velocidade na troca de passe. O São Paulo muitas vezes aglomera muita gente no setor da bola. É um estilo da equipe, não estou entrando no mérito de se é bom ou ruim. E em vários momentos você precisa de alguém para tirar essa bola da pressão. Já que você aglomera muita gente perto da bola, o adversário traz muita gente para perto da bola. E aí fica aquele emaranhado de gente, muito difícil trabalhar a bola no setor do campo aglomerado. E o Daniel tem essa percepção do que é a carreira dele, né? E em vários momentos eu acho que ele consegue encontrar soluções para o jogo fluir. Só que isso não salta aos olhos, né? Isso está ali no contexto do jogo, está diluído no que são os 90 minutos da partida. Então essa questão da participação direta, quando a gente fala de 7 gols e fala de nenhuma assistência, a gente está falando de um cara que não está construindo jogada de gol, por exemplo. Ele pode ter o segundo passe, né, pré-gol, o terceiro, enfim. Mas a questão do passe final, só que ele não joga nem tão próximo assim da área adversária, para que haja essa cobrança. Mas entra tudo no balaio, entendeu? Então eu acho que ele é importante sim para o clube. A gente pode debater os termos do contrato, a questão dos salários com relação ao restante do elenco, o custo para um clube que já fechou no vermelho ano passado, uma série de questões aí. Mas dentro de campo, o tamanho do jogador que é, a responsabilidade que atrai, eu acho que ele tem entregado o suficiente assim, para permanecer titular e pelo que tem feito é um jogador importante. Será que a expectativa em cima do Daniel Alves não é grande demais também, Ana? Porque se esperava bastante dele e, como disse o Rafa, ele tem sim um papel fundamental, muitas vezes não aparece tudo isso, as pessoas não percebem tudo isso, talvez o torcedor não perceba, e se esperava que ele fosse mais líder do que é, mas ele tem essa imponência também dentro de campo no papel que ele está se propondo a fazer. Eu vou muito na carona dessa sua linha de pensamento, Karine, porque eu lembro que quando o Daniel Alves foi contratado pelo São Paulo, eu participei de várias enquetes, vídeos para matérias, depoimentos e opiniões sobre em qual patamar estava a contratação do Daniel Alves, né? Compararam com o retorno de vários jogadores importantes para o futebol brasileiro, no caso do Romário, o próprio Ronaldo Fenômeno. E eu lembro que existia uma questão, uma expectativa enorme que ele fosse esse cara fosse se tornar esse cara que o Rafa falou, né? O resolvedor, o cara que vai fazer e vai confirmar. Não foi isso. Ele é um jogador importante, isso mostra também como a nossa análise é imediatista e fala por recortes, na verdade, né? Do que foi o Daniel Alves, principalmente pela última passagem dele na seleção brasileira, né? Deixou algo de muito positivo para ele atuar nessa posição que ele atua no São Paulo.
mas ainda acho que está muito abaixo da expectativa. Confesso que eu fiquei um pouco decepcionada com o primeiro turno do Brasileiro do Daniel Alves, baseado com a minha expectativa, não com o que ele tem demonstrado, porque ele está demonstrando exatamente o que ele já demonstrava jogando nessa função, talvez numa outra dinâmica que o São Paulo veio se organizando, porque na hora que o São Paulo realmente precisou de alguém para resolver, o Diniz encontrou em Cotia. E não só no Daniel Alves, né? Ele é só uma peça desse mecanismo, não é tão importante, ele não é mais importante do que a gente imaginava, do que ele realmente poderia ser com a camisa do São Paulo. Eduardo Rodrigues, já que você não vai tocar a viola pra gente, últimas considerações finais. Karine, se vocês me permitirem, só uma correçãozinha na arte, né? Tava nenhuma assistência, só que contra o Lanús ele deu 2 assistências. Ele deu um passe pro Brenner chutar e fazer o gol, e ele fez o cruzamento do 4º gol do Gabriel Sara. Se vocês vão lembrar, mas deu essas 2 assistências no ano, e para mim foi um dos melhores jogos do Daniel Alves na temporada, junto com aquele padrão do Flamengo, que ele é o topo completo do Gerson. E acho que vocês foram perfeitos aí nas colocações, a gente teve uma expectativa muito grande em cima do Daniel Alves, que ainda não se concretizou, mas vejo que ele ajuda muito o time, ele é muito solidário, ele participativo, ajeita os jogadores do lado dele. É um jogador que pode dar muito se tiver um pouquinho de paciência ali. A torcida que sabe, né, que não tem muita paciência, mas acho que é um jogador que pode dar muito. E eu me despedir aqui, vou fazer uma propaganda. Amanhã no GE, nós faremos uma live. Eu, Marcelo Razan, Caio Cota, Fred Huber, Cássio Arco, todo mundo junto para fazer um esquenta bem legal desse jogo aí de Flamengo e São Paulo. Vai ser um jogaço, então a partir das 20 horas, horário de Brasília, a live lá no GE para todo mundo se ligar, e vão ter convidados, só quem assistir vai saber quem é, não vou dar esse spoiler aqui não. Valeu, Eduardo, muito obrigada pela participação e até a próxima, boa live para você. Quem ficou curioso, ó, amigo. Fique de olho. Ele não quis contar, mas tudo bem. Vamos seguir falando agora de Flamengo. Flamengo vem desfalcado, hein? Tem uma lista de desfalques. E nomes pesados, né? Exato. Pedro, Thiago Maia, Gabigol, Felipe Luiz, Rodrigo Caio, esses todos no DM, né? Um problema realmente de departamento médico. Diego ainda está no recondicionamento físico, o Everton Ribeiro com a seleção, pode ser que ele ainda retorne, enfim, jogue sem descanso. O Isla com a seleção chilena, então é uma situação bem difícil. Os 2 exemplos de seleção jogaram... O Everton foi substituído nos acréscimos do segundo tempo, os 47 do segundo tempo. Então dá para dizer que tanto ele como o Isla jogaram o jogo inteiro, né? E isso é um peso ainda maior com relação a retorno rápido, entrar na fogueira, porque pelas ausências, a gente está mostrando a questão das lesões, seriam jogadores importantes, né? Para o Flamengo ter ainda mais peso nessa escalação para a partida de amanhã. Mas a gente pode falar, se todos confirmados, a gente citando os da seleção, a gente está falando de Isla, Rodrigo Caio e Felipe Luiz. 3 dos 4 da linha defensiva. Thiago Maia, indiscutível a qualidade no setor de meio campo. Você já não tem o Everton partindo da direita, a princípio. Não tem o Diego para fazer uma reposição a alguma ausência por dentro. E não tem nem Pedro nem Gabigol. Aquela questão de um super elenco, que tem 2 caras fantásticos para finalizar as jogadas, né? Chega num momento tão importante da temporada e acaba não tendo nenhum dos 2 à disposição. É pesado. É óbvio que a equipe que entra em campo é uma equipe bem aquém, igualando o desempenho. Tem chance, óbvio, com um gol de distância pode conseguir um resultado fora de casa. Mas a situação é mais confortável, né? Poder sair em vantagem e com um time estruturado é uma vantagem considerável para o São Paulo, sem dúvida. Quanto pesa, né, ter todos esses desfalques diante do São Paulo, que tem a vantagem? Para você, Ana, qual a sua opinião? A questão dos desfalques é que o Flamengo ainda está dependendo muito mais da parte individual do que coletiva, né? Eu não estou nem falando do trabalho do Rogério, nem do trabalho do Dome até aqui. É porque é um time que está em mutação a temporada inteira. Eu acho que, se eu estiver enganado, acho que depois algum setorista pode até me corrigir. Eu acho que o Flamengo não teve o elenco 100% durante a temporada inteira. Acho que em algum momento estava pelo menos fora 2 ou 3 jogadores. Assim. Eu tenho essa sensação, não é uma informação, em relação à temporada do Flamengo até aqui. Então, quando você vê essa quantidade de desfalques, além da questão coletiva, né, do time, como ele fica sem as peças
para jogar mais e jogar melhor, individualmente, para mim, é o que pesa mais, porque é o que está resolvendo para o Flamengo atualmente, né? Coletivamente, o time está em evolução, passou por 2 grandes rupturas, pelo menos, né? A saída do técnico, a chegada de outro técnico, agora mais uma outra troca de comando. Então, eu acho que isso diz muito sobre a dificuldade que é fazer futebol no ano de 2020 e 2021 no Brasil. O Flamengo com um elenco incrível, perde, claro, jogadores por lesão, jogadores que estiveram contaminados pela Covid-19, jogadores convocados, como é o caso do Everton Ribeiro. Não é exceção, né? O Flamengo não tem aí como exclusividade esse ponto, mas dentro de um time que tem que mudar a forma de jogar, né? O que teve, né, que mudar a forma de jogar, as ausências individuais, para mim, pelo menos, fazem muita diferença, porque é isso que o time tem tido para enfrentar as suas dificuldades na temporada até aqui.